e aqui em casa. Uma sarça que não se consome? Não, isso não é possível. O que será que aconteceu? E o que será que essa sarça tem a ver com a história de hoje? Fique aí para descobrir! Começamos mais uma história! Uma história eu vou contar e você... Uma história eu vou dizer e você já vai saber. 1, 2, 3. História. História. A história chegou. Diferente dessa vez, hein? Fiz o meu rap aqui. Deus sempre tem um jeito diferente de falar com o seu povo. E dessa vez foi através de uma sarça. Sim, não é bem uma sarça aqui, tá, crianças? É só uma plantinha. Mas foi através de uma árvore, de uma planta, que Deus falou com Moisés. Moisés tinha costume de caminhar pelo deserto, naturalmente, todos os dias com as ovelhas, os animais e assim vai. E de repente, neste dia, foi diferente. Sim, ele olhou e de repente tinha uma árvore pegando fogo. Imagine, uma árvore pegando fogo. Mas ela estava inteira, não se consumia. As folhas não queimavam. O que está acontecendo aqui? Moisés olhou e pensou: oh, meu Deus, não está se consumindo, tem alguma coisa diferente. A sarça é uma planta que se consome muito rápido, porque ela é uma planta seca. Sim, de verdade, eu tô falando a verdade pra você. Mas dessa vez não. Deus estava falando com Moisés nesta sarça. Quando pensa que não, Moisés ouviu assim: Moisés, Moisés. Vindo da sarça, uma voz estrondante. A sarça estava em Horebe, no monte de Deus. E de lá se ouviu aquela grande voz, a linda voz do Senhor falando com Moisés. Moisés olhou assim, meu Deus, do nada, uma árvore em chamas e não se queima e ainda uma voz? Eu não tô bem não, eu não tô bem não, eu não tô bem não. Mas ele reconheceu a voz do mestre. Quando Moisés reconheceu a voz do mestre, ele disse: eis-me aqui, Senhor. Quando o Senhor falar com você, diga: eis-me aqui, Deus. Porque Ele, com certeza, tem grandes coisas para falar para você. Fique atento e preste atenção. Neste momento, Deus revelou a Moisés tudo que ele queria fazer através da vida de Moisés. Ele falou do seu plano, ele falou que ele tinha que voltar para o Egito, ele falou como ele iria provar para os egípcios que ele estava falando com Moisés. Sim, e falando através de Moisés para o povo de Deus. E que ele era o libertador do povo de Deus. O Senhor falou com Moisés do seu chamado, a sua chamada. A hora de Moisés tinha chegado naquele momento. E a sua hora vai chegar também. O Senhor tem um lindo chamado para a sua vida. Não duvide disso. Mesmo pequeno, mesmo criança, o Senhor tem grandes coisas para fazer através da sua vida. É só você confiar e esperar que tudo irá se cumprir. Vamos conhecer mais do que aconteceu com Moisés e o povo de Israel. O Senhor disse a Moisés que o clamor do povo de Israel tinha chegado até ele. Sim, ele estava ouvindo e ele não aguentava mais ver o seu povo sofrer. Moisés ainda tentando entender o seu chamado. Esse Moisés estava devagar, viu? Meu Deus! Pois é, aí ele pegou e começou a dar desculpinhas. Moisés, tem que ser corajoso, Moisés. Faltou alguém pra dizer isso a ele, viu? Porque o cabra que tava com medo. Pois é, crianças, é absurdo. Aí ele disse assim: Senhor, eu não sei falar, eu sou pesado de língua. Deus olhou pra ele e disse: mas Moisés, não sou eu que tô falando com você, amado.
Mas Deus entendeu totalmente o medo de Moisés e disse assim: olha, você vai encontrar o seu irmão Arão e ele vai falar através de você. Ou seja, Moisés fala para Arão o que Deus disse e Arão vai lá e fala o que Moisés falou que Deus disse. Entendeu? É uma enrolação. Sabe quando a gente tem um amigo que a gente vai apresentar na escola ou alguma coisa que a gente tem medo de falar, e a gente diz assim: olha, você vai falar assim, assim, assim. Pois é, foi a mesma coisa que Moisés fez. Então, Moisés e Arão, que são irmãos, estavam nesta missão junto para libertar o povo de Deus. Moisés descobriu que a missão não seria assim tão fácil. Não seria chegar lá e dizer: olha, Bora, amados, tá na hora de ir embora. Bora pegar aqui o caminho certinho. Tchau, Egito. Não seria assim. Seria um trabalho árduo, mas que Deus estaria com ele. Deus falou tudo que Moisés tinha que fazer para provar que era ele que estava falando através de Moisés. Pois é, Moisés pegou uma vara e lançou. E quando ele lançou, a vara virou, sabe o quê? Uma serpente! É quase um milagre! É quase uma coisa assim sobrenatural! Crianças, isso, imagine você pegar um pedaço de pau, tacar no chão e virar uma serpente. Eu estou chocada, passada. Mas calma aí. Antes de Moisés chegar lá no Egito, ele teve que se despedir, né, do seu sogro e cuidou dele todos esses anos que ele estava lá em Midian, não é verdade? Então, depois que Deus falou com ele, ele voltou para o seu sogro Jetro e disse assim: olha, o Senhor falou comigo e eu preciso voltar para a minha terra, porque chegou a hora do povo ser liberto! Quer que o povo de Deus seja liberto? Dá um pulo do sofá. Já deu? Tô esperando. Bora. Falando com seu sogro, Moisés partiu, pegou a sua família, a sua esposa e os seus filhos e foi a caminho do Egito. No caminho, ele se encontrou com Arão, sim, assim como Deus tinha prometido, que ele e Arão iriam falar para Israel tudo o que Deus pediu. Deus alertou tudo a Moisés, que Faraó iria estar com o coração duro, que não iria libertar o povo. Foi uma coisa assim sobrenatural. Moisés sabia de tudo o que iria acontecer. Ele estava ciente, ele estava sábio, ele sabia. Moisés, sabendo que teria que realizar muitas maravilhas, muitas coisas para que o povo pudesse crer, já foi preparado, sabendo o que tinha que fazer. De volta para o Egito, Moisés e Arão reuniram os anciões. Sim, os anciões, os homens importantes de Israel, para poder falar tudo o que Deus disse e fazer os sinais e maravilhas diante deles, para que eles pudessem crer que Deus estava falando e que Deus tinha ouvido o clamor deles. Neste momento, Moisés e Arão transformaram o quê? A vara em serpente. Ele pegou a sua mão, colocou no peito e quando ele retirou, a sua mão estava doente com lepra. E todo mundo ficou aterrorizado. E ele pegou a sua mão, colocou no peito novamente e quando ele retirou, estava curada. E ainda o povo ficou duvidoso. Então ele pegou um pouco da água do rio Nilo e quando ele derramou no chão, a água se tornou em sangue. Morri. Então o povo que estava ali e viu, creu que Deus estava falando através de Moisés e Arão. Mas não para por aí, pois é, coisas muito difíceis estavam por vir e você vai descobrir na próxima história. Sim, meus amores. Gente, Pelo amor de Deus, você tem que ouvir e prestar atenção e ir pra outra história. Pelo
amor de Deus, pelo amor de Deus. Você... Na próxima história as coisas vão pegar fogo. As coisas vão ficar difíceis. Ai, meu Deus do céu, eu estou ansiosa para contar. E você está ansioso para saber? Eu estou. Não, eu vou dar só um spoiler. Peraí. Faraó teve a ousadia de dizer que o povo não tinha o que fazer e aumentou o trabalho do povo. Sim, você vai saber essa parte de mais detalhes na próxima história. Te espero lá. Um grande beijo! Tchau. Curta este canal. Compartilhe este canal. Até a próxima história. Eu sou lírico. Eu sou melhor que Pro Rebeto.